Olá, muito boa noite boa noite a todos. Hoje, quarta-feira, dia 23 de outubro de 2024, nosso ponto de encontro com César de Aquino de número 18. Sejam muito bem-vindos. Chega aqui, vamos chegar juntos no ponto de encontro com César de Aquino. Vamos conversar hoje sobre inteligência emocional. Vem comigo! Enquanto estamos começando, vamos esperar o pessoal sair da chuva, né? Essa quarta-feira, à tarde, meio de semana, o pessoal já pegando chuva aí, chegando em casa, não é? Quem já está nos acompanhando aí, vamos esperar um pouco. Daqui a pouco já estamos aí com as pessoas nos acompanhando aí no ponto de encontro. Quarta-feira, nosso ponto de encontro de número 18. Enquanto isso, papo de gente grande, música de gente grande. No programa de quarta-feira de sábado passado, no programa de quarta-feira passada, não é? No programa de quarta-feira passada, nós começamos uma série, né, de programas que nós vamos fazer agora, falando sobre inteligência emocional. Inteligência emocional, usarmos de maneira inteligente as nossas emoções, não é? E semana passada, no nosso ponto de encontro de número 17, que foi na quarta-feira passada, nós falamos sobre uma série de assuntos. Eu fui comentando, né, fazendo vários comentários aqui a respeito de vários temas que foram se juntando durante o nosso programa, né? Falamos sobre a nossa forma de pensar, falamos sobre as nossas crenças, falamos sobre um pressuposto que existe na programação neurolinguística, que é tudo aquilo que penso, eu sinto, tudo aquilo que sinto, eu tenho um comportamento relativo àquilo que eu sinto, todo comportamento que eu tenho gera um resultado. Então, se eu quero mudar o resultado, eu preciso de ir lá no início, eu preciso de ir lá nos meus pensamentos, né? Então, na quarta-feira passada, a gente falava sobre isso. Tudo que eu penso, um dos temas que nós falávamos, tudo que eu penso, eu sinto, tudo que eu sinto, né? Esse sentimento é um sentimento elaborado a partir das minhas emoções, que é um sentimento equivalente àquilo que eu penso, à minha forma de pensar. E na sequência, eu tenho também um comportamento equivalente. Equivalente a quê? Equivalente àquele sentimento que eu tenho, que eu estou tendo naquele momento, relacionado também aos meus pensamentos, a minha forma de pensar. E esse meu comportamento, então, vai gerar um resultado a respeito de algo que eu esteja fazendo, uma decisão que eu tenha que tomar, uma escolha que eu tenho que fazer, uma situação da qual eu estou vivenciando, não é? Então, se eu quero mudar estes resultados, eu preciso, então, de voltar lá na minha forma de pensar e observar como é que eu elaboro isso, então, como é que eu elaboro essa minha forma de pensar. E lá no nosso programa anterior também, nós falávamos sobre o que subsidia
estes pensamentos? O que estão por trás destes pensamentos? Toda a minha experiência de vida, toda a minha percepção, a minha interpretação de como eu experiencio a minha vida desde cedo, desde pequeno, desde a minha infância, desde a minha concepção, né, de como eu fui concebido, de como eu fui gerado, depois do meu nascimento, na minha infância, não é? Na primeira infância, a segunda infância, a terceira infância, a adolescência, a jovialidade. Então, desde lá do início, não é? Os sistemas onde eu pertenço vão nos influenciando, vão nos influenciando a experienciar a vida de tal forma que nós vamos construindo bases para essas formações de pensamento, não é? Essas bases são chamadas de crenças. Então, o que está por trás dos meus pensamentos, ou então o que está por trás da minha forma de pensar, são também as minhas crenças. Ou seja, aquilo que eu acredito que seja verdadeiro ou que seja verdade em minha vida, ou na minha experiência de vida, ou na minha personalidade, não é? Por exemplo, nós crescemos, não é? Ouvindo coisas, por exemplo, você se parece muito com a sua mãe, você se parece muito com o seu pai, né? Você é muito diferente do seu irmão, não é? A gente cresce ouvindo essas coisas, não é assim? Eu, por exemplo, quando eu me entendi por gente, né, quando eu comecei a compreender as coisas na minha segunda infância, não é? Eu escutava muito em casa, né, os meus avós, minhas tias, né, falarem para mim assim: você é filho de burro. Naquela época, né? O que é filho de burro? Menino que nasce de 10 meses. Não é isso? Então imagina, né? Imagina uma criança, né? Como é que a criança vai interpretar isso, né? A criança não sabe, não é? A criança não sabe o que é ser filho de burro, né? Eu olhava para minha mãe e falava assim: mas gente, como é que funciona? Como é que é esse negócio, né? Então a gente cresce com algumas crenças, né? A gente cresce com algumas dificuldades na nossa vida, até que você interpreta isso de maneira diferente, né? Até que você muda alguma crença, né? Outras crenças, por exemplo, né? Outras crenças outras coisas que a gente escuta quando a gente é pequeno, por exemplo, né? Não pega em dinheiro, que dinheiro é sujo, não é? Não confie em ninguém que você não conheça, não é? E aí, quando você chega na fase adulta, você vai trabalhar numa empresa onde você não conhece ninguém, não é? E você precisa de trabalhar em equipe. Não é? Qual a dificuldade que a gente encontra hoje, por exemplo, nos trabalhos em equipe? É justamente o vínculo de confiança, não é? Para você poder trabalhar em equipe, para você poder trabalhar um time, né? Para um grupo se transformar numa equipe, para se transformar num time, uma das questões que você tem que construir naquele grupo de pessoas é o que nós chamamos de vínculo de confiança, não é? E aí, se o líder, por exemplo, não exercita vínculos de confiança junto desse time, né? De maneira educada, de maneira elegante, de maneira a construir realmente um grupo coeso, né, para se transformar em equipe, time, você não consegue construir isso dentro de uma empresa. Então são coisas, por exemplo, que nós vamos aprendendo, né? A gente pode perceber, por exemplo, que cada pessoa
que mora numa determinada região tem determinados hábitos diferentes, não é? Pessoas que nascem no interior do estado, em cidades menores, têm um tipo de experiência de vida, não é? Pessoas que nascem, por exemplo, numa metrópole, têm outra experiência de vida. Pessoas que nascem em cidades maiores têm outra experiência de vida, não é assim? Nós podemos observar, por exemplo, aqui na nossa região, uma percepção interessante que nós temos aqui na nossa região. Pessoas que nascem no estado de Minas Gerais. Como é que é o estado de Minas Gerais? O estado de Minas Gerais é um estado por onde você anda, cheio de serras, não é? cheio de belas paisagens, cheio de muita natureza. Por onde você anda nas Minas Gerais, você se depara com as belas serras das Minas Gerais, não é? As cidades geralmente são envolvidas pelas montanhas, pelas serras, por muita natureza, não é? Já quando você entra ali no estado, nosso vizinho, nosso querido vizinho aqui, o estado de São Paulo, por exemplo, o estado de São Paulo já é um estado de mais planície, né? de terra mais plana, né? Onde você pode ter uma visão de longo alcance, não é? Já o estado de Minas Gerais, você não consegue ter visão de longo alcance porque a serra, né? As serras nos limitam um pouco. E a gente olha para o estado de São Paulo, por exemplo, o estado de São Paulo é um estado mais avançado, não é um estado mais produtivo do que o estado de Minas Gerais. Agora, né? É que a gente vem observando, não estou fazendo aqui nenhum juízo de valores de governos, né? Mas a gente pode perceber que agora, nessa nova época, a gente percebe o estado de Minas Gerais se transformando em mais captador de recursos. Não é? O que eu quero comparar? Né? A diferença dessa regionalidade que traz, que influencia no nosso sistema, nas nossas percepções de vida. Não é? Então, a nossa forma de pensar, ela é influenciada por todos estes movimentos que existem na nossa existência, na nossa vida. Se nós formos estudar, por exemplo, nós mencionamos esses assuntos no nosso encontro de quarta-feira passada, no nosso ponto de encontro de quarta-feira passada, né? Se nós levarmos em consideração, por exemplo, o estudo dos sistemas que influenciam a humanidade, né? Que influenciam o ser humano. Quais são os sistemas que influenciam o ser humano e o que o ser humano influencia também? Ele é influenciado e influencia da mesma forma, não é? Qual que é o primeiro sistema? O primeiro sistema é um sistema chamado familiar. É o núcleo familiar, não é? Onde nós estamos ali inseridos. Nós estamos inseridos sempre no núcleo familiar, né? Nós, enquanto filhos, pai, mãe, tios, tias, padrinhos, irmão, irmã, não é? Então, núcleo familiar, aqueles mais próximos de nós, não é assim? Esse é o primeiro sistema que influencia as nossas decisões, as nossas escolhas, a forma da gente pensar. Ou seja, é o primeiro sistema que compõe a construção da nossa cultura, não é? Sem levar em consideração estes outros sistemas mais distantes de nós. O sistema, por exemplo, regional, o sistema estadual, país, não é? Sem levar em consideração estes sistemas, mas o primeiro sistema que é influenciador das nossas características, formador da nossa cultura, da nossa forma de pensar, é o núcleo familiar. O segundo sistema, que está numa segunda dimensão aqui, é o sistema chamado escola ou trabalho-escola. Escola por quê? Até uma determinada idade nós estamos na escola.
Então, educação infantil, ensino fundamental 1 e 2, ensino médio, né? Até o ensino médio, até que a gente chegue na universidade, né? Então, esse segundo sistema influenciador da nossa forma de pensar é a escola. Depois, alguns aí, depois do terceiro colegial, depois do ensino médio, por exemplo, vão já para a área de trabalho, já vão para suas, né, já vai para a sua vida profissional. Outros vão para a vida profissional e continuam a faculdade, a universidade. Ou outros vão direto para uma universidade. E depois, então, começa a trabalhar. Por isso, o segundo sistema é chamado de escola ou, na sequência, trabalho-escola. Então, esse é o nosso segundo sistema influenciador dos nossos pensamentos, da nossa forma de pensar, de como nós funcionamos, não é? Em termos de pensamento, em termos de crenças. O terceiro sistema influenciador é o sistema chamado amigos. Amigos aqui entra, por exemplo, toda as nossas relações por exemplo, onde nós frequentamos, né, onde geralmente nós encontramos os nossos amigos. Clubes de serviço, casas de oração, igreja, locais de lazer e etc. Aí entram então todos esses terceiro, né? O terceiro nível, o terceiro sistema. Então observe quantos sistemas influenciam a nossa forma de pensar. Por que eu estou levando isso em consideração? Para chamar a atenção de vocês, dentro da inteligência emocional, dentro desse contexto da nossa forma, dos resultados que eu apresento na minha vida, que começa lá no pensamento. Pensamento gera sentimento, sentimento gera um comportamento equivalente e esse comportamento equivalente gera um resultado. Então, para que eu mude os resultados da minha vida, eu preciso de fazer esse contraponto, eu preciso de ir lá na minha forma de pensar. Indo lá na minha forma de pensar, não é? O que Carol Dweck chama no seu livro de 2017, mindset. O que é mindset? Mindset é a forma de pensar, ou seja, mindset, se não fôssemos traduzir, né, na tradução direta, seria mentalidade. Mentalidade é a forma de pensar, não é? Não vamos entrar aqui no contexto agora das duas formas de pensar que Carol Dweck apresenta, que a psicóloga Carol Dweck, ela é psicóloga, professora de Harvard, né? Ela coloca duas formas de pensar, chamada forma de pensar de crescimento e a forma de pensar limitante, né? Muito bem, então nós precisamos de fazer esse entendimento, nós precisamos de ter esse entendimento. Para quem gostar, para quem quiser aprofundar nesse assunto dos sistemas influenciadores, é só procurar na internet, procurar na inteligência artificial lá sobre Jim Rohn. Jim Rohn foi um dos profissionais estudiosos desse tipo de análise, né? Algumas análises desse tipo também são trazidos por Mark Seligman na psicologia positiva, né? Nas influências a própria Carol Dweck nos traz algumas informações também a respeito desses assuntos, não é assim? Mas o que é importante para nós aqui? Importante para nós, dentro da nossa inteligência emocional, utilizar de maneira inteligente as nossas emoções, nós entendermos como é que nós funcionamos em termos de pensamento, né? Como é que nós formamos os nossos pensamentos? Como é que nós somos influenciados pelos nossos pensamentos? E nós somos efetivamente influenciados pela minha forma de pensar. E a nossa forma de pensar influencia tanto o nosso sistema, né, comunicativo, não é assim? Que também é um outro pressuposto da programação neurolinguística, da PNL, que o nosso sistema é um só.
nós não conseguimos viver separadamente, né? Não tem o sistema pensamento e tem o sistema comunicador, não é? Nós, de qualquer forma, nós estamos nos comunicando, não é assim? Se você estiver parado, você está comunicando. Se você estiver calado, né, você está comunicando. Tá nos acompanhando aqui agora o Eduardo, meu amigo Eduardo. Acho que, Eduardo, você está em Franca, Eduardo? Você dá um oi para mim aí. Não sei se você está aí nos acompanhando ainda. Dudu, você tá em Franca, é isso? O Eduardo, por exemplo, dá curso de comunicação lá, né? O nosso artista, nosso mestre do teatro, né, aqui de Passos e tal. Faz muitas peças de teatro, famoso, artista famoso aí, tá rodando o mundo. Não é, Eduardo? Fala pra mim, você tá em Franca? O Eduardo, por exemplo, trabalha o processo de comunicação, não é? Então, o nosso processo de comunicação, por exemplo, ele acontece de maneira sistemática, não é? Não tem como eu não querer me comunicar, não é? Nós, de qualquer forma, nós nos comunicamos. Então, o que influencia o meu processo de comunicação? O meu pensamento, a minha forma de pensar, né? Então, o jeito que eu estou pensando, a minha forma de pensar, ela reflete nas minhas reações corporais. O meu corpo reflete de sobremaneira os meus pensamentos. Não é assim? Nós temos, por exemplo, estudos em torno do corpo fala, não é assim? Nós temos os estudos das microexpressões faciais. Nós temos os estudos, por exemplo, dos movimentos possíveis dos olhos. Estudo lá da década de 1970, não é? Por exemplo, o movimento possível dos olhos, não é? São 9 movimentos diferentes, né? Movimentos possíveis oculares, né? Dos olhos. Então, os olhos, eles se movimentam de acordo, né? Segundo os estudos de 1970, eles se movimentam de acordo com o que eu penso ou o que está passando pelos meus pensamentos. E eles também têm uma referência com as nossas janelas de comunicação, as nossas janelas comunicativas com o meu cérebro, né? Tem pessoas que são mais visuais, tem pessoas que são mais auditivas, tem pessoas que são mais sinestésicas. Pessoas mais sinestésicas, elas têm um diálogo interno, então geralmente são pessoas que olham mais para baixo, não é? As pessoas mais auditivas, por exemplo, elas são pessoas que movimentam os olhos na altura dos ouvidos, não é? É como se elas estivessem ouvindo com os olhos, não é assim? E as pessoas mais visuais? As pessoas mais visuais são pessoas que movimentam os olhos mais para cima, né? Elas olham mais para cima. Então, tudo isso, né, são estudos, por exemplo, que nos traz evidências de que os nossos pensamentos, eles nos informam como que nós funcionamos. Ah, sim, e além disso, não é? Me ocorreu aqui agora, e além disso ainda, tem o estudo ainda dos hemisférios do cérebro, né? Nós temos o hemisfério direito e o hemisfério esquerdo. O hemisfério direito é o hemisfério mais emocional e o hemisfério esquerdo é o hemisfério mais racional. Então observe, né, a quantidade de informações que nós temos a respeito daquilo que passa pelos nossos pensamentos. Não é assim? Às vezes eu costumo conversar com alguém, né? E durante a nossa conversa eu falo para a pessoa, né? Ah, eu estou sentindo que provavelmente você está pensando nisso e aquilo, né? E a pessoa às vezes concorda, ou às vezes a pessoa, não estou pensando nisso não. não estou sentindo isso não. Aí eu concordo, falo, não, tá tudo bem. Tá tudo bem, né? Não vou explicar para a pessoa porque que eu estou falando aquilo. Mas a gente percebe. A gente que é estudioso dessa área, a gente percebe um pouco, né? Como é que as pessoas, elas funcionam um pouco, não é? Como é que as pessoas... Ah, César, você fica analisando as pessoas? Não. Não é isso. Eu não fico analisando ninguém. Muito antes, pelo contrário, eu não fico analisando ninguém. É que como a gente faz parte
estes estudos fazem parte da nossa vida, do meu trabalho, por exemplo. Tudo isso acontece de maneira muito natural para mim, acontece de maneira muito muito regular para mim, né? É o tipo da coisa que eu não penso para fazer, né? As coisas já acontecem de maneira natural, não é assim? Mas por que nós estamos levando isso em consideração? Justamente por causa desse tópico, né? Nós precisamos de entender como é que nós funcionamos a partir dos nossos pensamentos, não é? Muito bem, levando em consideração como é que o nosso pensamento é formado. Então, o nosso pensamento ele é formado a partir das nossas crenças, a partir da construção da minha cultura, não é? A partir da forma em que eu experienciei a vida, não é? Tudo isso influencia, né? Os sistemas comportamentais, os sistemas onde eu vivenciei, onde eu experienciei essa minha vida. Tudo isso constrói a minha forma de pensar, não é? Tudo isso traz junto para nós as nossas características comportamentais. Muito bem. Então, tudo que eu penso, ou a forma como eu penso, o jeito de eu elaborar os meus pensamentos, gera em mim um sentimento equivalente. Muito bem. O que é sentimentos? Ou o que são sentimentos? Muito bem. Para que a gente possa entender um pouco mais sentimento, nós precisamos de ir lá nas emoções. E aonde estão as emoções? As emoções estão lá na nossa mente, né? As emoções estão lá na nossa construção cerebral, lá no nosso psique, não é assim? As emoções elas são uma evolução do nosso uma evolução. As nossas emoções elas evoluíram de acordo com a nossa evolução do cérebro, né? Lá no início, vamos imaginar o cérebro lá no início, não é? Era o instinto animal. E como é que funciona o instinto animal? Ou como é que funcionava o instinto animal? E até hoje também, não é? A gente pode observar os animais, como é que eles funcionam. Os animais funcionam por instinto, eles funcionam por prazer ou fuga, não é? O que é o prazer ou fuga? Ou seja, eles vão na direção do prazer ou na direção da fuga. Se algo que está acontecendo em torno do animal lhe traz prazer, lhe traz conforto, lhe traz essa confiança, vamos dizer assim, essa segurança, não é? O que ele faz? Ele fica ali em torno daquele movimento. Se é um movimento que o agride, se é um movimento que o interpela, que causa nele uma falta de segurança, uma agressão, então ele age como fuga. Nós seres humanos temos isso lá na base instintiva nossa. Nós ainda funcionamos assim. Nós ainda funcionamos ou na direção da fuga ou na direção do prazer. Aquelas coisas que nos traz prazer, aquilo que nós gostamos de fazer, nós sempre estamos fazendo. Uma construção de hábito, por exemplo, não é? Como é que nós construímos um hábito? Nós construímos um hábito a partir daquilo que me traz prazer. Quando algo nos traz constrangimento, algo que nos aflige, algo que vem contra, não é? Aquilo que a minha forma de pensar, qual que é a nossa atitude? A nossa atitude é fugir daquela situação.
E aí eu gostaria de chamar a atenção aqui para uma palavrinha muito feia, né? Que tem sido muito utilizada, que geralmente é utilizada por algumas pessoas, por alguns estudiosos, que é a procrastinação. Existe um movimento, né, contra a procrastinação, né? Como se a procrastinação fosse o demônio da situação, né? Fosse aquilo que é extremamente abominável, né? Você nunca pode procrastinar. Existem alguns movimentos contra a procrastinação que são terríveis, né? Se pudesse crucificar a procrastinação, crucificariam, né? Se a procrastinação fosse, né, fosse um bruxo ou uma bruxa, ela seria crucificada e queimada em praça pública. Não é? Onde, na verdade, o que é a procrastinação? A procrastinação nada mais é do que uma estratégia que o cérebro utiliza para justamente te afastar daquilo que não está te dando prazer. É simples assim. Ou seja, a procrastinação é um fruto do nosso instinto animal. Claro e evidente. Se você não administra de maneira inteligente as suas emoções, aquilo vai te trazer prejuízo, não é? Você só consegue vencer a procrastinação se você entender de maneira inteligente como é que funciona a sua forma de pensar. Se você se concentra nisso, se você tem o autoconhecimento, se você traz para si aquilo que faz sentido para você, não é? Mas é importante a gente entender isso. O que é a procrastinação? Nada mais é do que, em algumas pessoas, funciona assim, não é? Em algumas pessoas funcionam dessa maneira. A procrastinação nada mais é do que um artifício, uma estratégia que o cérebro utiliza para afastar você daquilo que precisa de ser feito, porque aquilo que precisa ser feito não é prazeroso, não é? Não te traz prazer, vai contra os seus pensamentos, vai contra os seus valores, né? Eu já escutei, por exemplo, de empresário, já escutei, né, de algumas pessoas que a gente trabalha, exatamente essa frase: ah, mas você está fazendo eu ir contra os meus valores. Aí então a gente senta para analisar um pouco essa coisa de valores, né? Não é? Eu faço um trabalho, por exemplo, com as pessoas que eu mentorio, por exemplo, que é a hierarquia de valores. E quando a gente elabora, por exemplo, a hierarquia de valores das pessoas, elas tomam um susto muito grande. Por quê? Percebem que os seus valores estão bagunçados e que alguns valores são crenças, não são valores, não é? Mistura valores com princípios, não é assim? E, na verdade, o que precisa é de você ter clareza, né, dentro da sua mente, do que significa isso e como é que isso interfere o seu dia a dia. Então, olha só, percebam quantas nuances, né, existem nessa questão da nossa forma de pensar, do sentimento que é gerado equivalentemente. Então, tudo aquilo que eu penso, eu gero um sentimento equivalente. E o que é o sentimento, então? Nós estamos realmente dizendo sobre isso. Então, o sentimento nasce lá nos nossos estímulos. Então, os estímulos funcionam na direção do prazer ou fuga, e a partir daí nós temos as nossas emoções básicas. O que são as emoções básicas? Quais são as emoções básicas? As emoções básicas são 4: medo, alegria, raiva e tristeza. Medo, alegria, raiva e tristeza. É você só se lembrar da palavrinha Marte, né, com T mudo. Medo, alegria, raiva e tristeza. E o que são as emoções? As emoções são um reflexo físico, não é? É uma reação física daquilo que você está pensando em termos de estímulo. E qual é a emoção central que
geralmente interfere nas nossas crenças, nas nossas decisões, nas nossas escolhas? O medo. O medo é a nossa principal emoção. E a partir destas 4 emoções, a combinação delas, se fôssemos colocar ela numa progressão geométrica, né, da matemática, numa PG, né, da matemática, ela produz mais de 20 combinações diferentes de emoções. Mas as emoções básicas são essas: medo, alegria, raiva e tristeza. E estas emoções, que são então reações físicas, reações fisiológicas do nosso psique, ela então gera os nossos sentimentos. O que são os sentimentos? A interpretação mental com base nas nossas culturas. Por isso que eu fui lá atrás das crenças primeiro, para a gente explicar um pouco mais essa questão, para nós entendermos agora o que é sentimento. Então, o que é sentimento? Sentimento é a interpretação que eu dou das minhas emoções. Olha só o quanto isso é importante. Então, percebe? Pressuposto da programação neurolinguística. Tudo aquilo que eu penso, eu tenho um sentimento equivalente. Todo sentimento equivalente gera um comportamento equivalente àquele sentimento, à minha forma de pensar. Esse meu comportamento gera, então, um resultado da minha vida. E aí, então, eu olho para os resultados da minha vida, não é? Sejam eles na direção do positivo ou negativo, não é? E aí é muito interessante, é muito importante a gente analisar isso. Resultados são meramente resultados. Dependendo da situação em que ele se apresenta, ele pode ser um resultado positivo ou um resultado negativo. Dependendo da situação, ele é um resultado bom ou um resultado ruim. Mas depende muito da circunstância em que ele está apresentado. Nós não podemos simplesmente olhar para um resultado e classificá-lo. Resultado é resultado. Vai depender de várias circunstâncias, vai depender das nuances onde ele está sendo apresentado, para que a gente possa então classificá-lo. Nós, enquanto estamos trabalhando o autoconhecimento, enquanto estivermos trabalhando a inteligência emocional, ou seja, utilizarmos de maneira inteligente as nossas emoções, ou seja, a nossa forma de pensar, não é? Nós precisamos de olhar para resultados como resultados. Então, veja o quanto é importante, né, essa construção, a construção de toda essa base, não é? Nós precisamos de alcançar esse nível consciencial. Nós precisamos de ter uma consciência de nós mesmos. E tudo isso ainda, não é? Existe ainda uma outra fundamentação que é também importante e que precisa de ser levado em consideração, que toda essa construção está onde nós chamamos de inconsciente. Também estudos da década de 1960 sugerem que o nosso inconsciente, ele representa em torno de 95% do nosso psique. Somente 5% representa o nosso consciente é representado por 5% do nosso psique.
Então, se fôssemos dividir, se fôssemos fazer um desenho, né? É muito utilizado, inclusive, esse desenho em palestras, por exemplo, a gente observa muito, em aulas de alguns professores, né? O desenho de um iceberg. Não é? O desenho de um iceberg. Onde a ponta do iceberg, aquilo que nós estamos vendo, aquilo que todos veem, eu vejo, você vê, e aí não vamos entrar no mérito da questão, né? O que você vê eu não vejo, o que eu vejo você não vê, né? Porque cada um vê segundo as suas experiências de vida, não é? Nós podemos olhar para a mesma coisa, nós podemos olhar para a mesma situação, nós podemos olhar para as mesmas relações, para as mesmas pessoas, mas aquilo que eu vejo você não vê. Por quê? Nós olhamos para as mesmas coisas, mas o que eu vejo segundo as minhas experiências de vida, não é? Um analista financeiro, por exemplo, né, está acompanhando conosco aqui, não sei se ainda está aí nos acompanhando, João Paulo, meu amigo João Paulo, meu parceiro aí, meu amigo aí de trabalho aí, de estrada de Sebrae, né, João Paulo? João Paulo está lá, se não me engano, em Pouso Alegre, me parece, né, João Paulo? João Paulo, por exemplo, é analista financeiro, para onde o Paulo vê, onde o João Paulo olha, por exemplo, algumas planilhas financeiras que o João Paulo, por exemplo, vê, né, olha e vê, ele olha para algumas oportunidades. E muitos talvez possam olhar para a planilha, né, e tomar um susto muito grande. Não é? Não é? Para alguns investimentos, por exemplo, ou para alguns riscos, por exemplo, né? O João Paulo, que é um analista financeiro, por exemplo, ele pode olhar com um olhar e ver possibilidades, ver alternativas, ou então ver riscos muito grandes, e onde algumas pessoas olham e não vai enxergar nada. Não é assim? Então, ou seja, nós precisamos de levar essas questões em consideração. O nosso psique, então se fôssemos olhar para um iceberg, aquilo que é a ponta do iceberg, todas as pessoas estão olhando, não é? E o que a gente está ali, para onde nós estamos olhando, onde todo mundo olha, representa somente 5% do nosso psique. E o restante, 95%, está submerso, vamos dizer assim. Esse 5%, considerado então segundo as pesquisas, sugere que esse 5% que nós podemos ver é o nosso racional. E os restantes 95%, as pesquisas sugerem que representa o nosso inconsciente. Então, é o nosso consciente, é a nossa parte racional, onde eu raciocínio, onde eu realizo as minhas, né, os meus pensamentos, e os 95%, o inconsciente, também chamado por alguns cientistas de ambiente emocional. Muito bem. Alguns outros cientistas, inclusive, eles levam eles levam também em consideração qual dessas partes do nosso psique são as mais inteligentes. Bom, se 5%, não é, representa o nosso consciente e 95% representa o nosso inconsciente, onde estaria a nossa parte mais inteligente? Provavelmente no inconsciente. Por quê? É a parte mais antiga, é a parte onde detém maior número de informações, é ali no inconsciente onde nós vamos armazenando toda a nossa experiência de vida, desde a nossa concepção. E o consciente, que representa 5%, é a parte mais inteligente? Não. Mas é considerado uma parte não inteligente? Não, não é assim. Não é essa a relação.
uma parte é inteligente, a outra não é inteligente. Não é isso, não é? Mas em questão de volume de informações, nós temos ali, então, na parte inconsciente, no ambiente inconsciente, é o nosso ambiente onde nós temos mais informações. Muito bem. Então, observem quantas nuances, quantas informações são importantes nós estamos trazendo aqui. Quantas informações nós estamos trazendo aqui para que a gente possa analisar a inteligência emocional, né? A inteligência emocional, utilizarmos as nossas emoções de maneira inteligente, tudo isso se relaciona, não é? A minha forma de pensar é construída pelas minhas crenças, as minhas crenças construídas pela minha cultura. Tudo aquilo que eu penso, eu tenho um sentimento equivalente, os meus sentimentos, então, é a interpretação das emoções que eu tenho, as emoções que eu tenho, as emoções básicas que nascem lá dos instintos animais, né? Qual é o instinto? O instinto funciona na direção da fuga e do prazer. As emoções, então, aprimoradas, né? As emoções que vêm daí, então nós temos o medo, a alegria, a raiva e a tristeza. As emoções são então reações físicas da elaboração destas situações na minha mente. O sentimento então é a interpretação dessas elaborações, é a interpretação dessas minhas emoções, e então a partir daí, a partir do sentimento que eu tenho, equivalente ao que eu penso, me gera então um comportamento. Então eu vou agir de acordo com estas questões que nós estamos colocando anteriormente, e aí depois gera um resultado. Então observa, né? E dentro dessas nossas emoções, qual que é a emoção básica? Qual que é a emoção central? A emoção central é o medo. Toda vez que nós vamos analisar alguns comportamentos de algumas pessoas, não é? A gente pode perceber que o que está por trás de reações, o que está por trás de crenças, não é? Nós vamos analisar, e ao analisar a gente percebe que o que tem por trás disso são medo, não é? É o medo que está por trás de várias, né, dessas reações, de vários comportamentos que estão por trás, né, que foram gerados pelos sentimentos, gerados por essas formas de pensar, não é? E a partir dessas construções que nós vamos analisar, né, o resultado que as pessoas apresentam, né, no seu dia a dia, nas suas decisões, nas suas escolhas, não é? Então, inteligência emocional tem como base fundamental essas análises que nós estamos trazendo aqui para vocês, não é? Falando um pouco agora, então, em relação à funcionalidade das nossas emoções. O que geralmente, né, funciona como resultados não tão bons assim? Quando nós observamos escolhas, decisões e resultados dessas escolhas, dessas decisões, nós podemos observar que, na verdade, o que aconteceu foi uma emoção sendo utilizada de forma disfuncional. O que vem a ser isso? Quais são as funcionalidades das emoções? Ou seja, todas as emoções têm duas energias. Todas as emoções, medo, alegria, raiva e tristeza, ela tem uma energia positiva e ela tem uma energia negativa. Qual que é a energia positiva do medo? Qual que é a funcionalidade do medo? O medo, ele serve, a função do medo em nossa vida é para que a gente possa estar mais alerta, estar mais atento, estar mais desperto, estar mais lúcido. É assim que o medo funciona, ou deveria
funcionar na vida das pessoas. Então, o medo é para nos deixar mais atentos. Ao atravessar a rua, por exemplo, numa via onde nós temos um trânsito bem, né, um trânsito bem ativo, não é? Você atravessa a rua sem olhar para lado nenhum? Você atravessa sem prestar atenção? Ou você, antes de atravessar essa rua, você olha para um lado e para o outro, e aí então, só depois disso, né, quando está seguro, é que você atravessa a rua. O que está por trás dessa sua reação? O medo. O medo, então, te deixou mais alerta, o medo te deixou mais atento, não é? O medo fez com que você prestasse atenção. E qual é a energia negativa do medo? Ou seja, a disfunção do medo? Quando o medo, então, te bloqueia. Quando o medo, então, trava você. Quando o medo, então, te traz enrijecimento. Não é? O medo, para algumas pessoas, trava as pessoas ficam sem atitude, né? Elas ficam sem se mover, elas não conseguem falar, não conseguem piscar, não conseguem nem respirar direito, entram em pânico, não é? Então isso é a atividade desfuncional do medo, não é? Desfuncional do medo, não é assim? E a alegria? Qual que é a energia positiva da alegria? A alegria, a energia positiva é quando ela te traz bem-estar, quando ela te traz conforto emocional, quando ela te deixa alegre, né? Ela te deixa contente, ela te deixa, não é? Aliviado, não é assim? E qual que é a disfunção da alegria? Ela em excesso e em lugares, né? E em lugares que errado, né? Utilizado a alegria em lugares errados, não é? Ela causa constrangimento, não é assim? Então, por exemplo, conta piada em velório, né? Isso é um constrangimento muito grande, não é? Assim não é lugar de contar piada, não é assim? Ou então você numa mesa de almoço, uma mesa de jantar, você começar a rir de maneira muito alta, a gargalhar de maneira muito alta, subir na mesa e gritar de alegria, né? Disfunção também traz constrangimento, também é lugar errado, não é uma boa atitude, não é assim? Então, ou seja, aquilo que é a alegria, por exemplo, utilizada em lugares errados de maneira exagerada, ela se torna prejudicial. A raiva. Qual que é a energia positiva da raiva? A energia positiva da raiva é te encher encher os seus pulmões, a sua frequência cardíaca, né, de empoderamento e fazer com que você faça o que precisa ser feito. Não é? Isso é a raiva de maneira funcional. E a disfunção? Você agride alguém, ou agride verbalmente, né, ou agride fisicamente, em vias de fato. E a tristeza? A tristeza de maneira positiva, a função da tristeza, te trazer para um ambiente mais reflexivo, te trazer para um ambiente mais introspectivo, para que você possa entrar em contato com as suas imperfeições, com suas limitações. E a maneira disfuncional da tristeza? Fazer com que isso seja profundo demais e aí te levar para uma depressão, não é? Percebe então que todas as emoções, elas têm o seu lado funcional, o seu lado disfuncional, tem o seu lado positivo, tem o seu lado negativo, não é? Quando acontece que nós utilizamos então as nossas emoções de maneira inteligente? Quando nós utilizamos as nossas emoções com as suas
funcionalidades. Quando nós aprendemos a utilizar as nossas emoções de maneira, então, funcional, de maneira positiva, de maneira a nos trazer mais energia, de maneira a nos deixar mais, mais alertas, mais contentes, mais corajosos, mais entendido das nossas limitações, das nossas imperfeições. E quando é que nós utilizamos ela de maneira disfuncional? Quando as nossas emoções, então, nos bloqueiam de alguma coisa, nos traz determinados bloqueios, nos traz constrangimento, nos faz agredir alguém, ou mesmo nos trazendo para uma depressão quase que incurável. Não é? Então, todas essas nuances precisam de ser entendidas, precisam de ser percebidas enquanto a utilização das nossas emoções, não é? Quanto mais conhecedor disso, quanto mais eu me conheço, quanto mais eu trabalho o autoconhecimento, quanto mais eu entendo das minhas emoções, quanto mais eu entendo da minha individuação, né? Quanto mais eu entendo dos meus sentimentos, quanto mais eu consigo ouvir os meus sentimentos, melhor eu fico, melhor eu sou e melhor eu consigo me comportar de maneira suficiente com as pessoas que estão à minha volta, com as relações por onde eu convivo, não é? Então, nada melhor, não é, do que nós trabalharmos, né, a nossa inteligência emocional para que a gente possa ser educado e elegante nas nossas comunicações com as pessoas que estão à nossa volta. Ok? E aí foi o nosso ponto de encontro de hoje, nosso ponto de encontro com César de Aquino, nessa quarta-feira, dia 23 de outubro de 2024, nosso ponto de encontro de número 18. Gratidão por todos vocês que nos acompanharam aí, gratidão por você que está aí nos acompanhando, gratidão ao nosso Pai, gratidão à oportunidade que nós temos aqui de estar com vocês aqui, transmitindo um pouco mais desse conhecimento, né? O nosso intuito aqui, a nossa intenção é trazer um pouco mais de informação para você, para que eu e você possamos nos tornarmos seres melhores, para que a gente possa melhorar nas nossas relações e fazer com que a nossa jornada seja mais leve e mais saudável. Graças a Deus, obrigado pela sua companhia e espero vocês na nossa próxima quarta-feira, no próximo ponto de encontro. Beijo no coração, fiquem com Deus e até a próxima quarta-feira, se Deus quiser.